Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 26 de julho a 11 de agosto, Paris vai receber os Jogos da 33ª Olimpíada, anunciados como os primeiros da história com paridade de participação entre atletas masculinos e femininos. Pela primeira vez, Portugal apresenta uma missão olímpica com uma maioria de atletas femininas. As audiências, grandes competições desportivas femininas, essas estão a subir em todo o mundo, mas subsistem ainda grandes desigualdades nas remunerações, no acesso ao desporto. Há também a prevalência da violência e abuso sobre raparigas e mulheres desportistas. Queremos saber nesta edição como podemos potenciar o desporto no feminino. Será que estamos no caminho certo em matéria de igualdade de género no desporto? O que é que cabe aos cidadãos? O que é que cabe ao poder público neste domínio? Juntamos aqui duas atletas. Susana Feitor, atleta portuguesa com mais participações em Jogos Olímpicos, esteve em 5 Jogos, foi Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, está na Fundação do Desporto, como Presidente do Conselho de Administração. E à distância connosco, de forma remota, a Vitória Kaminskaya, uma nadadora portuguesa, o nome sugere, nasceu na Rússia, mas é portuguesa, e que competiu também nos Jogos Olímpicos de 2016 e tem também algo a dizer-nos também sobre este acompanhamento dos atletas e também do que está à volta de todo este quadro de alta competição, sobretudo no feminino. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-las aqui no nosso programa. O percurso da Susana permite fazer logo à cabeça esta questão que é o caminho andado. O caminho andado do ponto de vista, para já positivo, porque certamente vamos ter a oportunidade, se calhar, até de focar mais nos pontos menos positivos. Mas no caminho andado das mulheres no desporto, houve um avanço muito grande, foi mais já neste século. Como é que a Susana pode estabelecer o que se passou recentemente? Bem, antes de mais é um prazer estar aqui na Renascença e muito obrigada pela oportunidade. O caminho andado, sim, eu senti essa diferença. Eu tenho aqui momentos importantes na minha carreira que, por coincidência, eu participei neles. A minha participação nos Jogos Olímpicos de Barcelona também coincide com a primeira participação das mulheres na marcha nos Jogos Olímpicos. 92. Em 92, nos 10 km marcha. E a verdade é que depois tudo foi assim muito, muito rápido. A participação feminina, inicialmente o atletismo, inclusive, tinha algumas disciplinas que que não tinham participação feminina, o caso dos obstáculos, do lançamento do martelo, para me lembrar assim de dois rapidamente, e que tem essa evolução e logo creio que nos primeiros anos já deste milénio se equipararam e as distâncias tornaram-se iguais, inclusive na marcha, que acabou por ser apenas bem mais tarde. Existia uma distância que eram os 50 km de marcha, que eram apenas para os homens. E só em 2017 é que, veja bem, a diferença é que se permitiu a participação feminina, inclusive a primeira campeã do mundo é portuguesa, tendo sido Inês Henriques a primeira campeã do mundo. Mas isto para dizer o quê? Que a evolução foi rápida, no modo geral, nas disciplinas e nas modalidades tem sido interessante, mas se calhar não tão intensa como nós gostaríamos, ou seja, a densidade da participação feminina ainda continua a ser mais baixa em relação à participação masculina. Os números que nós temos agora na missão olímpica e em Paris, a nível de Jogos Olímpicos, não se refletem nas camadas mais baixas. São uma exceção? Não são uma exceção, mas são provavelmente o espelho da evolução. Ok? Porque a participação está a aumentar, existem muitos mecanismos de apoio à participação. A minha posição, por exemplo, neste momento na Fundação do Desporto, também foi um pouco para passar a mensagem de que, a nível do dirigismo, deve existir esse aumento da participação feminina. E nós, no ano de 2023, foi apresentado um estudo feito transversal a nível desportivo e as 10 maiores federações em Portugal, nenhuma tinha nem uma mulher a liderar e quase 100 mulheres nos órgãos sociais no executivo. Mas fiquei aqui intrigado com uma coisa. A senhora diz que há uma espécie de uma exceção. Mas a verdade é que as mulheres não estão lá por favor, ou seja, participaram, apuraram-se para os Jogos. O número que encontramos aqui
desta vez, pela primeira vez, superior ao número de homens que vão competir, reflete há uma enorme participação, há uma base enorme de participação. Maior, há uma base maior. Há uma base maior. Porque ainda continuamos a ver, em termos de filiados e de participação nas federações, a nível participação nos clubes, a nível de inscritos, ainda existe uma diferença muito grande em relação às mulheres, raparigas e os homens. Mas a verdade é que ela tem vindo a aumentar, essa participação tem vindo a aumentar. E esta paridade, que apesar de ser uma maioria, mas é uma maioria muito por uma margem mínima, a missão portuguesa espelha essa evolução. Mas é também global, não é? É também global. O que sabemos é os jogos. Isto é um percurso que está a ser feito por todos os outros países. Neste momento, sim, uma das palavras de ordem é a equidade, as oportunidades devem ser iguais para ambos os sexos. O movimento Equal Pay, que veio dos Estados Unidos pela seleção de futebol feminina, teve uma intensidade tão grande que se refletiu a nível internacional e alguns países adotaram o Equal Pay, quer dizer, isto não é assim tão simples, ou seja, é efetivamente uma evolução muito grande que neste momento, se podemos falar do efeito borboleta, está-se mais ou menos a propagar pelos vários países. Vitória, como é que vê esta questão, sendo uma geração diferente em relação à Susana, sendo também alguém que conhece os bastidores olímpicos, esteve no Rio de Janeiro, é uma atleta de natação, como é que vê o atual estado das coisas ao nível da participação das mulheres no desporto em Portugal? Muito obrigada pelo convite e é um prazer também estar aqui em conversa. Sim, eu participei nos Jogos Olímpicos do Rio e pronto, já é uma geração um bocadinho diferente, mais à frente da Susana, mas até eu lembro-me da primeira vez que se calhar que assisti a uns Jogos ou conheci os Jogos Olímpicos, se calhar em 2004, se não me engano, quando vi pela primeira vez o atleta de saltos para a água, agora está-me a faltar o nome dele, da Grã-Bretanha. Tom Daley? Tom Daley, exatamente. Ele acho que tinha na altura, não sei, 14 anos ou assim, era o mais jovem na altura a participar. E então lembro-me de ter sido um sucesso. E foi a partir daí que eu comecei a prestar mais atenção aos Jogos Olímpicos e mesmo começando no desporto também nessa altura, já era assim um sonho poder também participar e ser uma das atletas também que representa o nosso país e num palco tão grande como os Jogos Olímpicos. Em relação a este assunto o desporto no feminino e a igualdade também de género no desporto, o que eu sinto é que na natação, principalmente o desporto que eu mais acompanho, apesar de ver outros também, existe, claro, uma maior participação dos homens do que das mulheres, mas com o tempo isto está a mudar e a Federação de Natação é uma até das federações com mais atletas filiados, se não me engano, e nós já podemos ver que até já começamos a ter mais se calhar raparigas do que rapazes a participar e a competir. No entanto, o que acontece na natação é que a subida de escalão é muito rápida e as raparigas, principalmente, quando atingem os 16, quando têm 16 anos, 15, 16, já são séniores. E então o que acontece? Mesmo assim ainda existe um abandono da modalidade muito cedo, quando as raparigas depois entram nas universidades, nas faculdades. Sim. E têm que abandonar a prática. Há aqui uns dados, estava aqui a ver uns dados quando estava a preparar nessa nossa conversa, que os dados que eu tenho é que à idade dos 14 as raparigas saem do desporto digamos, a uma velocidade 2 vezes superior aos rapazes. Isto tem a ver com que tipo de fatores, Susana? Quer nos dar a explicar aos ouvintes?
são múltiplos fatores, logo à partida alguns são basicamente culturais, principalmente das regiões fora dos centros urbanos, mas a mudança do corpo e tem a ver também com a menarca, pode ter uma grande influência, porque existem fases de transição na nossa vida que são altamente circunstanciais e que têm um impacto enorme. Logo a primeira é a menarca e depois mais adiante, no caso das mulheres pode ser a gravidez e mais tarde a menopausa ou a perimenopausa. E são etapas que têm uma implicação muito grande por causa da alteração hormonal. E tem no rendimento desportivo também? Também, por acréscimo, é óbvio que sim, no rendimento desportivo, no dia-a-dia, inclusive, e é aí que eu queria chegar, principalmente com a história do corpo, isto é, o aumento da massa gorda, porque a menarca, temos que ter atenção que as mulheres preparam-se para abraçar a gravidez, não é? Então existe uma alteração natural do corpo, claro, para isso mesmo. E algumas atletas, jovens atletas, que estão nessa fase de crescimento e estão na adolescência, têm muitas vezes crise de identidade, a fase de que estão a namorar, mas que depois aquilo tem tudo umas implicações na sua vida social e é natural que às vezes a participação desportiva fica afetada com isso e, portanto, poderá haver aqui uma indicação fisiológica dessa parte. Depois há as outras circunstâncias, sim, não é? Victória, o que é que era possível fazer para travar este abandono logo aqui na adolescência destas raparigas? Não sei, talvez existir mais apoios, se calhar bolsas ou incentivos, se há alguns programas, se calhar, de desenvolvimento, se calhar, para apoiar as atletas femininas desde cedo e programas de desenvolvimento, talvez, para depois elas perceberem, para nós percebermos que se calhar não é preciso abandonar e que é possível, talvez, se a causa do abandono for, por exemplo, os estudos ou o ingressar na universidade, que existe possibilidade de conciliar as duas coisas. É isso, eu acho que tem tudo a ver. Aí já não é uma apoio. questão tão corporal, não é? É uma decisão de carreira, digamos assim, sim, a de manter os estudos, não é? Sim, neste caso sim, e se calhar também... se muitas vezes, principalmente os treinadores são todos praticamente homens, e eu acho que podia haver também mais formação, se calhar, aos treinadores para perceberem também como é que as mulheres funcionam, para eles saberem mais como lidar com as mulheres, também neste caso também das raparigas, de começarem com a menstruação e essas coisas, e também porque, voltando à parte que a Sana também estava a dizer, do corpo estar preparado para ser mãe e tudo, hoje em dia também as mulheres estão mais tempo no desporto, ou seja, não existe este abandono. São carreiras mais longas? Mais longas, exato, e então não é preciso deixar para ser mãe, não é? Ou seja, as carreiras e mesmo esta fase, as mulheres cada vez saem do desporto mais tarde, e é possível também depois voltar, depois de serem Susana, mães. ia dizer qualquer coisa? Eu tinha aqui uns números que têm a ver com a evolução dos números em relação à participação feminina no alto rendimento. E efetivamente o período do Covid teve um grande impacto, e talvez não seja assim evidente qual é que foi a razão porque as mulheres tiveram uma quebra tão grande, mas a participação feminina tem sido em média 1/3 da masculina. E a nível do alto rendimento confirma-se, ou seja, exatamente isso. Se tínhamos à volta de 700, 800 atletas no alto rendimento em 2018, antes do Covid, as mulheres eram apenas 215. Em Portugal. E, entretanto, este número evoluiu, subiu, teve a baixa na altura no período do Covid. Neste momento temos novamente 1/3 de participação feminina. São 324 que estão neste momento inscritas no alto rendimento, num total de 923, portanto 1/3, não é? O que é que isto significa? Significa que se nós conseguirmos aumentar a base da participação, também vamos ter depois, a nível dos restantes posicionamentos, seleções nacionais, missão olímpica, etc., com uma paridade mais evidente.
Eu se tivesse a resposta para essas perguntas todas, se calhar tinha a resposta de 1 milhão de euros, não é? Porque se nós soubéssemos exatamente como solucionar o problema, provavelmente já estaria Mas ter mais mulheres implementado. treinadoras faz a diferença? Totalmente, aquilo que a Vitória estava a dizer é verdade, que é a sensibilidade de treinar um rapaz ou treinar uma rapariga é diferente, principalmente nestas etapas cruciais da vida e de crescimento. A transição do corpo é uma delas, mas depois também a transição da vida. A Vitória estava a falar aqui da conciliação da atividade escolar com o treino. E é evidente que as mulheres têm digamos, eu até diria bom senso, que as pessoas é que dizem que são multitasking e conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo. Mas a verdade é que, à medida que vamos crescendo, a mulher ainda mantém aquele papel mais forte no seio familiar, no que diz respeito à gestão da casa, também à se gestão reflete nas mulheres família. atletas em Portugal? Também. E o que é certo é que, enquanto nós tivermos culturalmente o nosso dia-a-dia estruturado como está, não é só difícil trazer mulheres para a prática desportiva, é difícil trazer mais pessoas para a prática desportiva, porque o horário laboral é muito alargado. E as crianças vão treinar das 7 às 11 da noite e neste período de slots de treino, as equipas femininas são sempre aquelas que são colocadas nos blocos que estão mais vazios, porque existem maior número de equipas masculinas e então vemos pelo país fora equipas femininas a treinar às 10h30, às 11 da noite. Quer dizer, convenhamos, no dia seguinte começa tudo de novo outra vez, não é? Escola, ainda há trabalhos de casa, ainda há... Enfim, e portanto, esta rotina que nós vemos em Portugal e quando muitas vezes se compara com a participação feminina ou com o número de praticantes desportivos do norte da Europa, é um bocadinho injusta, porque não é que nós sejamos preguiçosos ou não tenhamos essa sensibilidade para a prática desportiva. Nós temos. A nossa estrutura diária que é completamente diferente. Enquanto no norte da Europa o horário laboral e a escola estão mais ou menos até às 3, 4 da tarde e desse horário em diante cabe as atividades desportivas, as atividades artísticas e todo o tipo de atividades familiares, o jantar, os trabalhos de casa se houverem e depois tudo de novo no dia seguinte. Sim. Ou seja, é natural que as pessoas ocupem essas horas com atividades que se sintam bem. E convenhamos, quem pratica desporto sabe que é uma coisa porreira, não é? Portanto, aquilo que eu quero dizer é que existe um longo caminho a percorrer, mas aquilo que nós temos visto das medidas de apoio que têm sido implementadas estão a dar frutos. Temos que dar tempo ao tempo e temos que, sem dúvida nenhuma, educar os treinadores para terem mais sensibilidade para treinar as raparigas e a própria sociedade estar disponível para receber as mulheres em cargos de liderança, em cargos de treino. Porquê? Porque isso também, essa diversidade, melhora para que haja um entendimento mais fácil em relação aos praticantes. Isso é importante porque a Susana está a falar de respostas das pessoas, dos cidadãos, das famílias, por um lado, e por outro lado das políticas, no fundo, públicas. Tem que ser conjugado, não é? É conjugado. Sim. E, apesar de tudo, está a fazer um caminho, não é? É exatamente. E tem-se notado. Agora, demora o seu tempo. Demora o seu tempo. Vitória, eu li, quando obviamente estava a preparar aqui a nossa conversa, li o seu testemunho de uma conversa que teve com uma mãe de uma atleta de natação, que a Vitória, enfim, expressou e confessou um conjunto de dúvidas até que teve na forma como abordar, e este aqui leva-me a várias questões que têm um pouco ainda a ver com a nossa conversa anterior sobre começar a nadar e como nadar e por aí fora. Deste ponto de vista, estamos a falar de casos de excesso de pressão sobre estes jovens em relação ao seu rendimento, à sua performance desportiva, já a pensar eventualmente numa carreira, ou estamos a falar apenas pura e simplesmente de uma necessidade de um melhor acesso ao desporto em si? Começa com o que estava a dizer do melhor acesso, não é? De ter tempo, de ter condições, de ter infraestruturas para treinar, e depois eu acho que a parte da pressão depois também depende um bocadinho de cada atleta e depois também do meio familiar e também de onde estão inseridos e se os pais também foram atletas ou não e o que esperam dos filhos. Mas, por exemplo, essa atleta, a grande dificuldade dela era
era ter tempo para conciliar as duas coisas. O que eu tenho mais ouvido aí é a conciliação e de não haver condições para se fazer as duas coisas. Conciliação com a escola? Exatamente, porque normalmente piscinas há muitas, mas... Agora há muitas. Pois, agora há. Há uns anos havia muito menos. Sim, mas mesmo assim, as que existem é tudo muito ligado à parte de aprendizagem, não ligado ao alto rendimento nem à alta competição. E a dificuldade daquela atleta era treinar a horas decentes para depois conseguir ainda, lá está, fazer os trabalhos de casa, e ela tinha que optar ou por uma coisa ou por outra. E isso estava-lhe também a causar E sente que há muitos casos desses ou é um caso excepcional, como que reparou? Sim, claro que sinto. E há atletas até que depois pensam, e eu tive a experiência de saber que lá fora existem, se calhar, melhores condições que dão aos atletas para conseguirem... Vamos aqui pedir ajuda à Susana. O que é que está previsto deste ponto de vista para estas idades? Não estou a falar do alto rendimento. Portanto, apesar de tudo, o alto rendimento é sempre uma referência, e porque é aquela onde existe sempre a possibilidade das políticas terem uma intervenção mais direta, não é? Isso. E depois aquilo às vezes escala por ali abaixo. É verdade, deveríamos se calhar pensar primeiro num nível mais baixo, como conseguir dar o acesso a maior número de crianças. Mas a verdade é que os municípios, hoje em dia, são o maior motor de desporto a nível nacional. E em quase todos eles existem programas ou existem apoio aos clubes para que isto aconteça. E a verdade é que, em alguns sítios, chegamos ao exagero das crianças terem 7 ou 8 modalidades. Bem, 7 ou 8 é um exagero, realmente. Sim, mas 3 ou 4. Mas 3 ou 4, e mais o balé, e mais a música, e famílias que caem neste exagero. Mas depois também nos confrontamos com o outro lado. Portanto, é necessário aqui algum equilíbrio, não é? Mas a verdade é que as medidas de apoio ao alto rendimento e a alguns atletas com potencial de alto rendimento estão a dar os seus frutos. E aponto já aqui o programa das unidades de apoio ao alto rendimento, que são a ZUAR, que é um programa que nasce em 2016, se não me engano, 2017, em que até à idade do 12º ano, determinados atletas identificados em escolas que aderiram ao programa têm a possibilidade de conciliar a sua atividade escolar com a sua atividade de treino regular. Ou seja, é um programa gerido pelas federações? É um programa gerido pelo Ministério da Educação, em conjunto com as escolas e com as federações das modalidades que naquele local. Falando o exemplo, em Rio Maior, nós temos lá atletas da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento de várias modalidades, mas sendo Rio Maior um centro específico para a natação, apesar de ser multidesportivo, o CAR, o Centro de Alto Rendimento, está muito virado para um programa da natação. A Federação de Natação tem aqui um papel importante a desempenhar. Como é ali, é assim nas outras escolas. Estamos a falar da elite do alto rendimento. Não só, era isso que eu queria dizer. Os atletas identificados com potencial para integrar a seleção nacional ou que têm potencial para vir a estar no alto rendimento, já estão identificados pelas federações, são propostos, e se houver um lugar para eles poderem entrar e terem acesso ao programa, muito bem, eles entram e estão no mesmo regime. Mas isto para dizer outra coisa, que é, este programa é unidades de apoio ao alto rendimento até ao 12º ano. Ok, mas aquilo que a Vitória estava a dizer é a fase crucial na universidade, que é aquela parte em que a maioria dos atletas estão a começar a atingir o seu pico, ou pelo menos aquela rotina em que a competitividade internacional é tão alta que é um momento crucial. Ou aposto no desporto ou não é? Portanto, aqui o apoio tem que ser mesmo real. E neste ano, 2024, deu-se início a um programa piloto no ensino superior, idêntico ao que existe até o 12º ano, e agora vamos ver o que é que vai dar, porque não é fácil. Não é fácil, são muitas quintas, é muita gente, e outra coisa que é importante é que os centros de treino que estão espalhados pelo país são os locais por excelência onde os atletas têm melhores condições para treinar, mas nem sempre têm a universidade ali, nem sempre têm a escola ali, e portanto
o êxodo vai ser natural para os locais onde isto possa acontecer. Sim. Mas também não é nenhum drama e estará tudo bem, porque é assim que se faz em Espanha. Será mais difícil no interior do país. Sim, mas mesmo, não vamos ter programas destes e unidades destes em todos os municípios, não é? Convém é que haja uma estratégia bem definida e clara para que os atletas possam escolher os locais para onde querem conciliar a sua atividade escolar ou académica com a sua atividade de alto rendimento. Porque é assim que acontece nos demais países, não só da Europa, do mundo, em que existem grandes centros nas capitais, habitualmente é nas capitais, ou nos locais que tenham escolas e universidades com uma diversidade de oferta, para que a uma distância de 5 minutos a pé ou de bicicleta ou sem grande esforço nestas transições de local de treino para local de estadia, para local de estudo, não se perca muito tempo e que se consiga otimizar o dia, porque isto vai tudo parar ao mesmo. É na rotina, na disciplina diária, que depois se constrói o objetivo. Vitória, depois, no caso das mulheres, já aqui falámos e gostava de entrar nesta parte, coloca-se o desafio da maternidade e conciliar com a carreira. E muitas vezes podemos pensar que é uma tarefa impossível. Quais são as principais dificuldades? Coloque-nos na pele de quem avalia e pensa pessoalmente e no seu projeto familiar nesta decisão de ter filhos e manter uma carreira desportiva de alto nível. Eu não consegui continuar a minha carreira no alto rendimento depois de ter sido mãe. Porque, lá está, aquilo que eu estava a dizer, não há ainda apoio suficiente para conseguir conciliar as duas coisas, porque os primeiros meses de vida então do bebê é impossível treinar quase, porque é preciso 100% da atenção da mãe, e no meu caso, que eu escolhi amamentar, ainda pior, era cada 2 horas ela precisava de mim e era impossível eu ir treinar. Até mesmo se eu conseguisse as horas disponíveis para ter uma pista, que a natação tem sempre este problema de e a Susana também estava a dizer, como por exemplo algumas equipas, mesmo polo aquático, de treinar fora de horas. Na natação é igual, há sempre uma luta por pistas, por espaço, porque os horários principais estão sempre ocupados, e depois como gerir isto a maternidade, depois conciliar os horários de treino que são em horas difíceis, e depois a parte das bolsas e a parte financeira também tem grande peso aqui também. E é muito difícil, se bem que eu já não apanhei estas medidas, mas agora foram criadas medidas também para as mulheres conseguirem voltar depois de serem mães, de bolsas e de apoios também por parte do governo, de apoio de conseguirem ter ali um período de readaptação depois de serem mães, e terem um período de 3 ou 4 meses para voltarem ao seu estado de forma mais ou menos como era antes. Porque a outra opção, Vitória, é ir adiando a maternidade, não é isso? Exato, sim. Não é maioritária essa opção hoje em dia ainda nos jovens atletas? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Já põe a maternidade num outro plano importante? Sim, porque vai atrasando tudo, e depois se depois a carreira desportiva também estiver a correr bem e as mulheres também cada vez mais atingem o pico da sua melhor forma também mais tarde, e vai tudo adiando e pronto. Susana, queria acrescentar alguma coisa sobre isto? Queria sim, porque esta história da maternidade, apesar de nós estarmos a conseguir aos poucos, com bons exemplos, demistificar o tabu, a experiência que a Vitória passou ainda continua a ser a maioria. Mas já temos alguns exemplos e neste preciso momento temos alguém da minha disciplina da marcha, que é a Ana Cabecinha, que foi mãe agora há menos de 2 meses, há pouco tempo, e eu queria precisar, foi em maio ou junho, mas foi mesmo há muito pouco tempo. Foi há muito pouco tempo. Foi em junho. A Vitória conhece bem. E ela vai ser a nossa porta-estandarte em Paris. E, portanto, está numa fase de preparação para, a menos de 3 meses, estar a competir ao mais alto nível, porque ela está a fazer precisamente um ano que se qualificou para os Jogos. E neste entretempos,
a rapariga ficou grávida e abraçou a sua graça. E neste momento, se tudo correr bem, poderá ser um exemplo para nós podermos abrir aqui um precedente de que isto é possível. Agora, os casos são todos diferentes, as mulheres são todas diferentes, o corpo é diferente, as situações também são diferentes. A Vitória falou aqui uma que é da amamentação, exatamente, as modalidades também têm aqui uma implicação muito, muito valiosa. Portanto, não deixa de ser um exemplo, mas também temos que ter o cuidado de generalizar. No entanto, o facto de até há bem pouco tempo a maternidade ser considerada uma doença, uma lesão, algo muito negativo, sim, conseguimos alterar um bocadinho esse tabu através do projeto olímpico. Inicialmente foi através do projeto olímpico, em que as raparigas, as atletas que tivessem grávidas, teriam um período de transição, mantendo o apoio da bolsa a 85%, e não seria cortada totalmente a bolsa, até que retomassem a atividade. E nisto, em 2023, foi levada à Assembleia da República a proposta de criar uma subvenção financeira a 100% após o término dos 120 dias da licença de maternidade. Ou seja, criar aqui um apoio, tendo em consideração o nível em que a atleta estava antes de estar grávida, sim, ter a licença de maternidade dos 120 dias e depois a reintegração na atividade desportiva. Enfim, isto não é assim tão simples e tão fácil. Com estas condições, Vitória, teria mantido a carreira ou não? Teria tentado, de certeza. Sim. Teria feito a diferença, eventualmente? Sim, porque eu não apanhei, foi ali por pouco tempo que não apanhei isto, e até o que a Susana estava a dizer de se estivesse na bolsa ainda tinha esse apoio. O problema é que eu já tinha saído da bolsa há cerca de 2 meses e estava a treinar, porque nós temos uma parte da época que é dedicada à piscina curta, que é assim que se diz, e a partir de janeiro é dedicada à piscina longa, ou seja, aquele período entre piscina curta e piscina longa ainda são uns meses, e nós, para obtermos bolsa, temos que competir em piscina longa, e então ainda há ali um período de 2, 3 meses que só estamos a treinar até às principais competições. E acontece que nesse período, quando eu estava sem bolsa, eu soube que estava grávida. E pronto, e depois já não consegui nem treinar ao mais alto nível também, porque não queria arriscar. Quais são as modalidades onde isto se gera melhor? Talvez o atletismo, a natação. Nas modalidades onde não haja impacto, talvez seja possível, mas isto na verdade é circunstancial. É circunstancial, porque podemos estar a falar de uma modalidade onde há impacto, como é o caso do judo ou do taekwondo, enfim, onde a possibilidade das lesões e tudo mais é tudo muito, muito maior. Mas é circunstancial, porque existem exemplos de mulheres no atletismo que foram mães e que já não conseguiram retomar a atividade porque o corpo já não se conseguiu alterar, porque depois é suscetível, apesar de haver um nível hormonal e de estimulação natural muito grande, a nível ósseo. O facto de haver aqui uma repetição de impactos e tudo mais também torna mais suscetível a lesões de desgaste. Portanto, é circunstancial. A senhora conhece bem os atletas, os principais atletas portugueses. Este adiamento da maternidade, sem focar nomes, trouxe, em alguns casos, sequelas físicas relevantes para algumas mulheres atletas em Portugal? No caso da maternidade, eu posso lhe falar sem problema nenhum do meu caso. Circunstancialmente não deu para ser mãe mais cedo ou que eu tivesse vontade, tinha. Mas à medida que o tempo foi passando, fui adiando, exatamente por estas razões que nós ambas já aqui falámos, e quando chegou a altura de equacionar a hipótese, apesar de nem sequer estar nos 50 anos, já estava na perimenopausa, ou seja, já não era, os meus óvulos já não eram 100% férteis, poderia-se eventualmente fazer uma análise, fazer tudo mais, mas acabei por adiar. E esta perimenopausa ter sido tão cedo, provavelmente teve origem na intensidade e no desgaste e na carreira desportiva. Não sabemos. A minha ginecologista disse, talvez seja por aí, mas a verdade é que as sequelas que se poderão vir a ter são a esse nível, ou seja, são alterações dos ciclos fisiológicos, porque, convenhamos, alto rendimento é
um constante extrapolar dos limites. Nós estamos sempre a tentar desafiar o corpo e que ele renda a um nível que não é o habitual. Por isso nós aconselhamos sempre exercício e atividade física. Agora, desporto de alto rendimento já é uma opção diferente. Outra questão tem a ver com a deformação do próprio corpo por razão da competitividade e de algum eventual até exagero na preparação. Eu estou a pensar sobretudo, eventualmente, se calhar não tanto em Portugal, mas noutros países onde houve quadros de preparação de atletas de alto rendimento levados a um extremo. Conhecemos casos de abusos, aí já estamos a falar inclusivamente de abusos, do ponto de vista da condição física da mulher, e admito, Susana, que a condição de mulher tenha sido uma fragilidade adicional às mãos, sobretudo, de treinadores homens, eventualmente neste caso. Eventualmente. Isso aconteceu sobretudo lá fora, ou cá também houve casos assim? Eu não conheço cá casos, não tenho exemplos, mas esses que está a falar são já cientificamente retratados, principalmente da Alemanha de Leste, numa altura em que havia muito aquela política de os resultados serem as bandeiras dos países, não é? Na Rússia, que esses países dessa altura que estavam a utilizar os atletas como ferramentas políticas, e não havia limites aos meios para atingir os fins. E também histórias de dopagem, de utilização de substâncias nefastas para o corpo. Isso também evoluiu bastante. Não quer dizer que não existam, mas evoluiu muito. E a verdade é que as pessoas sujeitavam-se a determinados procedimentos, às vezes até por questões de vida, não é? Porque o Estado, para aquelas pessoas, garantia condições de vida muito melhores para si e para a sua família se sujeitassem àquilo que o sistema queria. Por isso é que eu sou muito cautelosa quando se fala de doping, por exemplo, sistemático em algumas culturas. Sim. Porque alguns atletas vivem no extremo da pobreza, não é? E têm condições físicas, e se lhes apresentarem, olha, se fizeres este programa que nós temos aqui para tu fazeres, e damos-te casa, um salário, condições para ti e para a tua família, e tu entras neste programa. Quer dizer, se calhar as pessoas não pensam duas vezes, não é? E por isso é que é preciso nós nos recordarmos que existem pessoas macabras pelo mundo fora, e o desporto não é diferente dos outros setores. Tem gente boa e gente má, não é? Vitória, fala um pouco da pressão que uma jovem atleta, até adolescente, pode começar a sofrer, até agora do ponto de vista até dos resultados, de ter determinados resultados, ser encaminhada para uma carreira que pode levar até a uma profissionalização ou não. Não sei se tem no seu próprio caso ou conhece outros, mas gostava de ouvir sobre isso, no caso em particular das mulheres que começam por ser raparigas sujeitas exatamente a esta pressão dos resultados desde cedo. Eu acho que lá está, depende sempre das modalidades, do acompanhamento, dos treinadores e depois também do próprio atleta. Eu acho que, e aquilo que tenho visto também, é que cada vez, ao existir uma maior participação e temos mais atletas no desporto, e existindo também mais informação e temos acesso a tudo, basicamente, os atletas sonham e querem chegar mais alto e querem ter resultados, e com isto tentam dedicar-se mais. E quando vão aparecendo os resultados, eu acho que principalmente as pessoas mais próximas é que podem meter essa pressão, talvez o treinador e o atleta, e depois uma coisa leva à outra, e acho que são os principais a pôr essa pressão. E depois, claro, existe depois aquela parte de o resultado vai aparecendo, vamos ter mais mediatismo, os clubes que mais começam a procurar-nos e a querer contratar, e acho que aí é que pode surgir também um bocadinho dessa pressão de mostrar-nos sempre que vale a pena investir em nós, que vamos continuar a ter o resultado, e depois também lá está a entrada para uma seleção nacional, a responsabilidade também de mostrar os resultados ao representar o nosso país. Mas eu acho que é preciso também ter noção que os atletas não são máquinas e nem tudo é linear assim.
e se calhar um acompanhamento também e apoio na parte psicológica ou com a saúde mental, hoje em dia muito falada, é também muito importante para depois não haver problemas e desequilíbrios mais tarde. Mas está a falar de um apoio, por exemplo, psicológico na questão de saúde mental, não é necessariamente no topo da elite competitiva. Não é? Sim, não. Mesmo nas raparigas ou nos atletas jovens também para conseguirem gerir e perceber como é que isto funciona. Porque, por exemplo, imagina um atleta com 18 anos ou 17 anos que de repente atinge resultados a nível mundial e que não estava habituado a todo este mediatismo e de repente cai-lhe aquilo tudo em cima e esta pressão de resultados e de mostrar cada vez mais e de ter, não é? Como gerir isso nestas idades, não é? Que nunca teve habituado. E temos vários exemplos, não é? Exato. Aqui há alguns mais conhecidos, não é? Sim. Mas sem falar, além desses casos, Susana, também admite que no final da carreira também seja necessário preservar também esse equilíbrio no atleta. Não sei, este apoio de saúde mental existe à disposição destes atletas? Ele vai existindo esporadicamente, não existe de um modo sistematizado, ou seja, organizado. Várias medidas foram colocadas em funcionamento. Desde a altura que eu estava na Comissão de Atletas Olímpicos, sempre tem sido um assunto a abordar, porque a verdade é que a história da psicologia desportiva é muito diversa, ou seja, pode ser direcionada para a performance ou pode ser direcionada para a gestão das emoções, pode ser às vezes tão simples como o enquadramento familiar, que nem sempre é o mais adequado, ou vindo dos clubes. Portanto, isto também é diverso e, portanto, é necessário que tenhamos profissionais já com experiência e capazes para dar esta resposta de um modo transversal, e esse caminho também se teve que percorrer, porque a história da psicologia desportiva em Portugal, durante muitos anos, ficou muito conotada àquilo que nós ouvíamos falar do Fernando Mamed dos anos 80, sim, ou daquelas rivalidades dos anos 80 e 90, e criou-se um estigma que nem tem nada a ver com doença mental, não é? O facto é, nós precisamos destes profissionais como de um treinador precisamos, ou seja, alguém que nos ajuda a potenciar as nossas capacidades, gerir e ao mesmo tempo nos ambientes sociais, relacionar com os treinadores, relacionar com a família, com os amigos, todos estes fatores que são estimulantes e que ao mesmo tempo nos tiram o foco. Mas nas mulheres, nas raparigas, estão muito sujeitas aos distúrbios alimentares, por exemplo. Por exemplo, também. E nas atletas isso acontece? Acontece, mas atenção, isso também é um pouco mítico, porque nos homens também acontece. Nós temos em algumas modalidades relacionadas com o controle de peso, como é o caso das modalidades por categorias de peso, judo, taekwondo, ou as modalidades como é o caso da ginástica, ou mesmo da própria natação, onde esses distúrbios alimentares acontecem também nos rapazes. A verdade é que nas mulheres nota-se mais, por causa do nível de massa gorda que as mulheres têm habitualmente mais que os homens. Mas a situação é que a participação dos profissionais da área da psicologia é importante, não só também para o atleta, e agora espantem-se, também para o treinador, porque às vezes os treinadores são um foco muito grande de estabilização e distúrbio, porque querem muito, porque é um trabalho de equipa, é verdade, mas às vezes aquilo tem que estar em sintonia, senão não funciona. E nós somos humanos, não somos máquinas. Portanto, é necessário aqui uma abordagem à equipa, não é? Porque o atleta é o performer, mas aquilo tem que funcionar tudo, desde o treinador, à família, tudo mais, que é para as coisas estarem articuladas. E na verdade, aquilo que nós vemos é os campeões, às vezes até ouvimos dizer ele até tinha grande potencialidade, mas depois perdeu-se e nunca chegou a ser medalhado. E outros que até nem tinham tantas capacidades físicas e com o trabalho e com o método e foram um dia medalhados. O que é que isto significa? Significa que são as circunstâncias à volta de cada atleta, aquelas que forem mais equilibradas e melhor controladas, são aquelas que vão originar os melhores resultados. Portanto, a participação de cada recurso humano de uma área diferente faz muita
faz muita diferença. Eu gostava naturalmente de falar também de uma questão também muito sensível na nossa sociedade, tem a ver com os abusos e com a violência, e em particularmente sobre as mulheres e sobre as raparigas. Gostava até de trazer aqui alguns dados que fui recolhendo. Por exemplo, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 85% dos abusos online antes e durante os Jogos Olímpicos foram dirigidos às mulheres, em particular. Durante os campeonatos de atletismo 2022, por exemplo, 40% das publicações no Twitter e no Instagram, estou a falar dos mundiais de atletismo, eram sexualizadas ou de abuso sexual dirigidas, em particular, às mulheres. E a BBC, por exemplo, fez também um estudo em que mostrou que 30% das mulheres atletas de elite tinham experimentado de alguma forma alguns abusos online. Se juntarmos aqui à questão dos abusos sexuais que têm sido também falados, o que eu vos pergunto a ambas é se estão no terreno as medidas preventivas para que isto, daquilo que é possível fazer no contexto do treino e da competição, não aconteça, ou seja, pelo menos no espaço do treino e da competição. Vitória. Eu acho que, por exemplo, desde que eu tenho estado aqui no comitê e tenho estado mais próxima também dentro mesmo da Comissão de Atletas, que começamos a trabalhar com atletas desde das esperanças, que são mais novos, e sempre que há encontros, nós pelo menos tentamos sensibilizar a essa parte dos abusos e de alguns programas que também nós temos para alertar os atletas e os jovens para algumas, se calhar, atitudes e comportamentos que não são tão adequados e que para eles, se calhar, até são e não é nada de mais. E então sensibilizamos para o que são boas atitudes e menos boas, e para a quem é que os atletas se devem dirigir quando se sentirem que têm algum tipo de abuso, quer sexual ou outro, ou verbal, ou o que quer que seja. Então, acho que nesse aspecto existem cuidados e alguns programas também para tentar, desde novos, educá-los também e sensibilizar para esse tipo de comportamentos. Susana? Sim, eu ia fazer exatamente a mesma referência, que no Comitê Olímpico existem esses programas de sensibilização. A nível internacional também existem programas de sensibilização que depois acabam por chegar cá. Eu neste momento faço parte de uma unidade de integridade da World Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo, onde também através de formações e de educação, principalmente junto dos atletas dos escalões júniores mais novos, passar a mensagem não só em relação a esta história dos abusos, mas também outras questões que têm a ver com neste plano da ética, como o match fixing, como, e claro, o safeguarding é o principal, e claro, depois o doping, e tudo que tem a ver com questões de manipulação e alteração. Mas é uma temática muito sensível e muito difícil de colocar um limite, porque nós temos várias modalidades onde o toque, por exemplo, é necessário. Por exemplo, na ginástica, as ajudas que se fazem na ginástica para fazer determinados elementos, é quase imprescindível que haja um toque. Portanto, a educação é chave, porque a educação não é só para os jovens, para eles estarem alertos e perceberem onde é que está a malícia e onde é que não está, onde é que deve estar o limite. E ter alguém a quem possam recorrer. Nem mais. O reporte é essencial. E existe esse sistema montado? E no IPDJ existe canais onde as pessoas podem, usando o anonimato, fazer essas denúncias. E também, a nível de cada modalidade, as federações internacionais tentam manter também essa possibilidade, de maneira a que os atletas possam recorrer. Mas eu queria chegar era também ao resto da entourage, ou seja, a educação não tem que ser só diretamente para os jovens e para os atletas, também tem que ir para o lado dos treinadores e dos dirigentes, porque normalmente a coisa começa mal nos mais velhos, não é? Existe bullying entre pares, ou seja, existe às vezes até violência no namoro, é uma coisa
que se tem falado muito. Ou seja, entre atletas também? Claro, não são diferentes, também são estudantes, também andam na escola, também são seres humanos, tal e qual como os demais. Portanto, é necessário haver esta sensibilização, mas é fundamental que haja a todos os níveis, porque os próprios treinadores têm que perceber que existem consequências quando eles ultrapassam aquele limite. Treinadores ou dirigentes ou o que for, não é? Porque as pessoas talvez pensem que isto não é inocente, um toque que não tem, ou um comentário que não tem qualquer malícia. Pois, depende, não é? E lá está, e esse depende não é fácil. Não sei se a Vitória queria acrescentar mais alguma coisa. Não, é isso, porque muitas vezes mesmo os atletas são jovens e nem sequer percebem que se calhar aquilo foi feito com uma certa intenção que eles desconheciam, não é? E então era isso. Muito bem. Vamos acabar a falar em dinheiro. Vamos lá falar em dinheiro. Ora bem. Tem aí para nós? Não tenho, mas tenho uma estatística, tenho um número. Okay. Não tenho dinheiro, mas tenho um número. Em 2023, o Mundial de Futebol Feminino chamou muita atenção dos patrocinadores, muito mais do que tinha acontecido, e as pessoas começaram a falar um pouquinho mais também do desporto feminino. Há aqui um efeito de arrastamento sempre relevante. O contexto olímpico já nos traz as grandes atletas, e nós sabemos, mas a verdade é que, tocando neste desporto tão popular, isto tem algum impacto. Ainda assim, por exemplo, os prémios ficaram 1/3 dos homens, deste ponto de vista. Quando olhamos para os 100 atletas mais bem pagos do mundo, não há nenhuma mulher. Há 0. Deste ponto de vista, o que é que além de, obviamente, fazer carrilar mais dinheiro, mas, Susana, as coisas não estão a mudar também para que o desporto feminino seja cada vez mais bem remunerado? Há bocadinho falei do movimento Equal Pay, que vem neste sentido, e aos poucos, à medida que os atletas, e não só atletas e dirigentes, porque isto não pode ser uma conversa só entre mulheres, não é? Por isso é que todos os eventos e momentos onde haja a possibilidade de passar a mensagem, devemos ter a diversidade, devemos ter os homens connosco e as mulheres devem estar a comunicar entre elas, mas também para fora, porque senão é uma conversa de surdos. E neste caso do dinheiro, a verdade é que também o desporto feminino tem que evoluir no sentido, em algumas modalidades, não em todas, no sentido do espetáculo. Ou seja, vários comentadores e vários dirigentes referiam-se ao futebol feminino como um futebol menor, que não tinha a mesma qualidade do masculino, mas fez o seu percurso e evoluiu de tal modo, porque isto também tem a ver com a história da dedicação, com treinadores de maior qualidade a treinar, incluindo mulheres treinadoras. Lá está, e o recrutamento e a prática das raparigas ser maior. Portanto, isto tudo é um caminho que se tem que fazer, e neste momento o que nós verificamos é que os grandes clubes, ao se posicionarem, ainda agora tivemos a transferência da Kika Nazaré de $500 000 para o Barcelona, mais elevado sempre. Mas isto para dizer que quando os grandes clubes também se posicionarem com as modalidades femininas, obviamente também elas melhoram e a sua qualidade também é maior. Logo, também os patrocinadores passam a investir mais, dá nas vistas e pronto, isto começa a ser uma bola de neve. Mas o futebol arrasta a natação, arrasta. O atletismo? Arrasta. E se os dirigentes das restantes modalidades forem humildes e aprenderem com as boas práticas do futebol, provavelmente também têm uma evolução mais rápida. Mas nós em Portugal temos tudo, não é? Mas o futebol é muito demasiado até dominador na atenção desportiva em Portugal. Quer dizer, há pouco espaço até nas outras modalidades masculinas. É verdade. E isso depois acaba por não ser suficiente para aglutina tudo, não é? E os patrocinadores, é tipo um eucalipto, exatamente. Os patrocinadores não chegam às outras modalidades. Há dificuldades desse ponto de vista. Existem muitas dificuldades. Por isso é que, por exemplo, nós na Fundação do Desporto tentamos que outras modalidades também tenham o seu posicionamento. Não deixamos o futebol de fora, claro que não, nem pensar, porque o futebol em muitos aspectos é exemplar. Nas partes mais nós dispensamos, não é? Como em tudo. O que é que tem sido exemplar o futebol? Na questão da gestão, nos programas que colocam de angariação de novos praticantes. Por exemplo, neste momento tem um programa a nível nacional pelas escolas onde tentam levar a atividade física
física e iniciação da prática desportiva a crianças, com materiais diversos, não só virados para o futebol, sei lá, uma escola de formação para dirigentes e de liderança, vários exemplos. No futebol feminino é também um bom exemplo. Também. Nas formações, nas camadas mais jovens. Exatamente. Pelo menos do ponto de vista de quem está de fora, Sim. é isso que eu tenho visto. Vitória, o que é que pensa sobre isto do dinheiro? Eu acho que, sim, realmente no futebol é onde se vê, acho que, maior diferença salarial e de prémios em relação ao setor masculino ou feminino, porque penso que, ou mesmo em Portugal, no que diz respeito às modalidades, amadoras, não existe esta diferença. Mesmo as bolsas e aquilo que os atletas têm direito, tanto para o masculino e feminino, é igual. Claro que existe, como na questão do atletismo, um outro atleta que ganhe mais, penso eu, mas no geral não existe esta diferença. O futebol é mesmo aquele mundo à parte que toda a gente fala. O jogo, no fundo, a dinâmica olímpica acaba por tornar mais equitativas as questões, não é, Vitória? Quer dizer, sim, não é? Sim, entre homens sim, e mulheres. Sim. Pelo menos há esse esforço e esta questão da paridade de Paris tem muito a ver também com isso, não é? Sim. Principalmente aquilo em Portugal, eu tenho quase certeza que sim. Susana? Eu só queria dizer que, efetivamente, existia uma grande diferença nos prémios, por exemplo, prémios para mulheres e prémios para homens, e a argumentação era a participação, que eram menos mulheres e mais homens. E isso era transversal nas várias modalidades. Também isso, como disse agora muito bem a Vitória, evoluiu. E, num modo geral, tenta-se que essa igualdade exista. Agora, os contratos individuais, é óbvio, depende também da competitividade que estamos a falar, do nível do atleta. Mas, de um modo geral, existe esse esforço para que seja igual e não haja essa diferença. No entanto, em algumas modalidades ainda continuamos, nomeadamente nas coletivas. Por fim, Susana, esta questão tem a ver com o seguinte, a igualdade do desporto, este caminho a ser feito, tentando abstrair, e ambas estão muito, digamos, vou chamar-lhe bolha do desporto, mas sente que há aqui um lado de exemplo que o desporto pode dar na sociedade em relação a esta matéria. A sociedade vive muito hoje das grandes figuras do espetáculo e também do desporto. E obviamente nós temos, por exemplo, o melhor jogador do mundo, ou aquele que foi durante muito tempo o melhor jogador do mundo, e tem um magnetismo e um mediatismo enorme. Mas nós também temos muitas campeãs olímpicas e grandes atletas mulheres. A questão que eu coloco é se sente que o desporto pode arrastar a sociedade, digamos assim, para um melhor caminho, e se tem algum sinal, não sei, até em conversas que possa ter sobre isto. Sim, tem toda a razão, e temos tido sinal de que o desporto está a conseguir posicionar-se um bocadinho mais a esse nível, mas ainda há um longo caminho a percorrer, porque quando estamos em ambientes diversos, com corporações ou com políticos, o desporto ainda é tido como um setor ainda pouco valorizado nesse nível. E quando depois pensamos em exemplos, role models, já olhamos para o desportista porque representa uma série de atributos que nós queremos ver em toda a gente. É a resiliência, o trabalho por objetivos, trabalho em equipa, aquele que se esforça e vai sempre buscar mais uma energia que parecia que não existia, e etc. Mas depois, no resto, já não se considera tanto. Eu creio que ainda há um caminho a percorrer. Momentos como este, em que nós temos a oportunidade de partilhar aquilo que pensamos e aquilo que vamos fazendo, são importantes para marcar a posição do desporto na nossa sociedade, mas também, quando os atletas falam, mostrar que sabem o que estão a dizer e que sabem o que é que estão a fazer, e isso é importante. E as pessoas, eu creio que no modo geral, têm em grande consideração os nossos campeões, que são os que dão a cara, mas também creio que no modo geral as pessoas estão a perceber, à medida que o tempo vai passando, que a prática desportiva tem muitas vantagens, principalmente na qualidade de vida, e é uma escola de virtudes.
Acontece lá tudo bom e tudo mau, como em todas as escolas, mas a verdade é que é uma escola de virtudes e de educação e, portanto, as famílias que têm os seus filhos a praticar desporto sabem disso. Por isso, eu creio que o desporto está no seu bom caminho. Está no bom caminho, não é? E, sim, e tem que não pode desistir, tem que manter essa Vitória, virtude. e este apoio também que é dado, no fundo, há cada vez mais atenção em relação, por exemplo, aos atletas de alta competição, em relação ao seu apoio familiar, no fundo leva-nos à ideia de que são grandes campeões, mas também precisam dessas retaguardas familiares e não só. Presumo que também isso tenha melhorado ao longo do tempo, que um atleta olímpico já não vai sozinho muitas vezes, quer dizer, leva um ponto atrás. Acha que isso também ajuda a normalizar um pouco a ideia do que é alta competição em contexto também familiar? Sim, claro que sim. Então, os atletas, muitas vezes, e ouvimos muitos atletas a dizer que não conseguiam chegar onde chegaram sem a ajuda da família, porque também é o pilar e é quem se calhar, como estávamos a falar há bocado, se calhar nem toda a gente tem acesso àquela questão do apoio psicológico, e muitas vezes a família, o pai, a mãe ou a irmã, que são os nossos psicólogos ou os nossos melhores amigos que depois também nos ajudam a ter força, a não desistir, a ter essa força interior. E deixam entrar na aldeia olímpica? Mas o que é que dizem as regras? Visitas, A convite pode entrar. A convite, sim, e por marcação antecipada para fazer uma visita. Hoje, nos Jogos Olímpicos de agora de Paris, pela primeira vez, vai haver um espaço próprio de berçário, em que os pais ou as mães atletas já podem receber os seus filhos nesse espaço, também por marcação, mas é uma coisa inovadora que nunca tinha havido anteriormente, o que é maravilhoso. Mas só para terminar, voltando aqui um bocadinho antes à parte dos atletas, que o impacto que têm na sociedade e por serem inspiração, mesmo a nós aqui também no comitê, e de certeza que há outros programas também, tentamos também mostrar e levar às escolas desde cedo, desde o primeiro ciclo até ao secundário, as escolas que estão integradas em certos programas, para conhecerem os atletas e ouvirem as histórias de vida e também de conciliação disto da sua vida e do desporto, também para os mais novos e aqueles que nem sequer têm nada a ver com o desporto, se inspirarem e levarem isso e se inspirarem para o seu futuro. Por isso os atletas são mesmo um role model, não é? Aquilo que queremos também transmitir aos mais jovens e para as gerações futuras. Muito obrigado, Vitória e Susana. Foi uma boa conversa, Obrigada. penso eu, sobre o desporto no feminino, e agora vamos todos também torcer pelos nossos atletas nos Jogos Olímpicos, mulheres e homens, mas de facto há aqui pela primeira vez uma maioria de atletas femininas e isso é de saudar e de sublinhar. Obrigado pela vossa presença. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está sempre disponível, pode levar para todo tipo de desporto que possa fazer ao ar livre ou não só, na versão podcast, que está disponível nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, José Luís Moreira, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, num programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Regressamos na próxima semana para mais um debate.